algumas pessoas extremamente competentes trabalham incansavelmente, mas nunca prosperam de verdade? Porque você entrega resultados excepcionais, tem clientes satisfeitos, trabalha mais horas do que a maioria, mas quando olha para os seus resultados financeiros, eles não refletem nem de perto o valor que você entrega? A resposta não está na sua capacidade técnica, não está na sua dedicação. A resposta está em algo muito mais profundo e invisível. Você está repetindo exatamente o mesmo padrão de escassez e sacrifício que os seus pais viveram, que os seus avós viveram, que talvez gerações inteiras da sua família já repetiam. Eu sou Ana Garlett, especialista em inteligência sistêmica e criadora da metodologia ANI. Nesse vídeo eu vou te mostrar não apenas de onde vem esse padrão com precisão, mas principalmente como você pode quebrar esse ciclo de uma forma definitiva. E para começar, deixe eu fazer uma pergunta extremamente direta. Quando você era criança, lá nos seus primeiros anos, até aproximadamente 7 anos de idade, como era especificamente a relação dos seus pais com o trabalho e o dinheiro? Eu aposto que você presenciou cenas muito específicas. Talvez o seu pai chegando em casa completamente exausto no final de um dia, reclamando do chefe, reclamando das condições, reclamando da empresa. E no dia seguinte, às 6 da manhã, lá estava ele de novo no mesmo trabalho que ele tanto criticava. A sua mãe, talvez, sentada na mesa no final do mês com todas as contas espalhadas, uma calculadora na mão, contando e recontando o dinheiro disponível, suspirando profundamente, dizendo aquela frase que você ouviu dezenas de vezes. Está muito apertado, mas a gente vai dar um jeito. Na inteligência sistêmica, nós chamamos isso de transmissão geracional de padrões. Não são apenas os traços físicos que passam de geração em geração, passam também as formas específicas de trabalhar, as maneiras particulares de ganhar, de fazer dinheiro, as relações emocionais com a prosperidade ou com a escassez. E o seu cérebro de criança, naquele período crítico da formação do 0 ao 7, gravou uma equação absolutamente fatal. Trabalhar muitíssimo, cobrar pouco, igual ser uma pessoa boa. Ser uma pessoa digna, admirável, ser uma pessoa que merece amor e aprovação. Então hoje, você, como uma pessoa adulta, repete esse mesmo padrão de forma completamente automática. Você acredita que está fazendo escolhas conscientes, racionais, estratégicas, mas na verdade está executando um programa instalado há décadas. Isso acontece porque existe um mecanismo de lealdade invisível operando em um nível mais profundo do seu inconsciente que você não consegue acessar. E olha, isso não é frescura. Isso não é automotivação barata. Isso é a neurociência aplicada às dinâmicas sistêmicas familiares. É nessa fase dos 0 aos 7 anos que acontece a socialização financeira, que é quando a criança olha exatamente a forma como seus pais lidam com o dinheiro e o trabalho. E o que acontece com ela? O cérebro grava as mensagens profundas e essas mensagens, esse aprendizado, isso que ela viu, ouviu, se tornam crenças centrais sobre como funciona o mundo. Pessoas boas não se preocupam muito com dinheiro. Dinheiro não é a coisa mais importante. Lavar as mãos quando você pegar no dinheiro, porque o dinheiro é algo sujo. O dinheiro corrompe as pessoas. Trabalhar duro dignifica o homem. Quem ganha muito provavelmente explorou alguém. E hoje, toda vez que você vai fazer o seu preço real, o valor que o mercado pagaria pelo resultado que você entrega, aparece essa voz interna, com todas essas crenças que estão aí guardadas. Aquele desconforto visceral, aquela ansiedade que parece até desproporcional. E se acharem caro demais? E se rirem de mim? E se pensarem que eu estou sendo gananciosa? Se pensarem que eu só penso em dinheiro? E se eu perder clientes? E se ninguém comprar? E você então vai se apequenando, vai baixando o preço, vai aceitando condições inadequadas. Você não delega, você entrega mais sem cobrar proporcionalmente. Deixa eu te contar sobre uma cliente real. Vou chamá-la de Carla. A Carla é terapeuta, tem 10 anos de experiência sólida na área dela. Uma mulher extremamente competente, os seus clientes têm resultados muito consistentes, ela tem depoimentos extraordinários, a agenda dela sempre lotada, tem lista de espera,
mas ela cobrava R$ 150 por sessão. Quando eu perguntei, Carla, mas por que você cobra R$ 150 e não 200, 300, R$ 500, considerando sua experiência, seus resultados, o tempo que você está no mercado e a demanda que você tem? Ela respondeu sem nem pensar, porque R$ 500 é muito dinheiro. Ana, ninguém vai pagar esse valor. E além disso, eu não valho isso tudo. Aí eu fiz a pergunta sistêmica fundamental, aquela que sempre revela o padrão. Carla, quanto que os seus pais ganhavam quando você era criança? Como era a situação financeira deles? Ficou em silêncio. Então ela me disse com a voz até meio embargada. Ana, meu pai era marceneiro. Ele trabalhava 12, 14 horas por dia, 6 dias por semana. Ganhava pouco, às vezes próximo de um salário mínimo. E a minha mãe vivia dizendo e reclamando dele. O seu pai se mata de trabalhar, mas isso não adianta de nada, ele mal consegue pagar as contas. Carla cresceu ouvindo críticas e críticas em relação ao pai. Ela via o esforço dele, mas só ouvia as críticas da mãe. A mãe fazia questão de reforçar tudo que ela via como defeito, e a filha se sentia mal até em amar e admirar o pai. Pronto. Ali estava se formando o padrão que depois iria operar na vida de Carla. Como ela não podia amar abertamente o pai, ela se colocava ao lado dele de que jeito? Fazendo exatamente igual ao padrão do pai, repetindo a mesma dinâmica, vivendo a mesma relação entre esforço e resultado. Mas Ana, como isso acontece? Por que isso acontece? A verdade é que existem leis invisíveis que regem os sistemas familiares, que regem os sistemas humanos. Pertencimento, ordem, equilíbrio. Quando alguém não pode ser amado abertamente no sistema, será amado secretamente através da repetição. Então você repete inconscientemente a escassez, o sacrifício, a dificuldade, como uma forma de dizer: eu pertenço a vocês, eu não os abandono, eu sou leal ao que vocês viveram. Mas aqui vem algo que a inteligência sistêmica deixa absolutamente claro. Isso é um engano, escuta bem isso. Honrar profundamente seus pais e sua família não significa repetir o sofrimento deles. Você pode amar profundamente os seus pais, respeitar completamente a história deles, reconhecer com gratidão o sacrifício que fizeram, sem repetir, sem precisar viver as mesmas limitações, sem perpetuar a mesma escassez. Você tem o direito de construir uma história diferente. E aqui tem mais uma coisa fundamental. Se você não rompe esse padrão agora, nessa geração, seus filhos vão inevitavelmente absorver e repetir a forma como você trabalha, como você faz o seu dinheiro, como você se relaciona com a prosperidade, como você se sacrifica ou não. E o ciclo continua por mais 3, 4, 5 gerações. E você que me ouviu até aqui, talvez esteja se perguntando, tá certo, Ana, mas como que eu faço isso na prática? Eu vou passar para você agora movimentos sistêmicos que você pode fazer e, se você puder, tome nota porque eles são muito importantes. Primeiro movimento, reconhecer esse padrão, olhar honestamente para como seus pais viviam com relação ao trabalho e o dinheiro, olhar sem julgamento. Apenas observar com clareza. Meu pai trabalhava assim, minha mãe lidava com dinheiro assim e eu repito isso de tal forma específica. Reconhecer aquilo que você está repetindo. Segundo movimento, tomar uma decisão, agora que você viu, de honrar a vida deles sem precisar repetir a história deles. Isso significa dizer internamente, do seu lugar de filha adulta, de filho adulto: eu vejo vocês. Eu respeito vocês e respeito profundamente o que vocês viveram. E agora eu escolho conscientemente um caminho diferente. Não porque vocês erraram, não porque eu sou melhor, mas porque o tempo agora é outro. Posicionar-se no seu lugar de adulto. Parar de tentar salvar os seus pais através do próprio sacrifício. Parar de tentar compensar o que eles não tiveram através da vida escassa que eles podem ter vivido. Você é filho, você é filha, não é salvadora. O seu sucesso não diminui o amor que você tem por eles, muito pelo contrário. Honra tudo o que eles te deram. Esses 3 movimentos não são afirmações positivas, coisas da boca para fora ou pensamento mágico.
Você tem que trabalhar isso como uma postura de vida, e quando você faz esses movimentos do lugar correto, com a postura interna correta, algo muda no relacionamento e no sistema. Não só em você, no sistema inteiro. E como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, eu vou adorar ver o seu comentário, saber se você está gostando do conteúdo que nós estamos trazendo para você. Lembra de curtir esse vídeo, inscrever-se no canal e ativa as notificações para você não perder mais nenhum vídeo novo. Eu adoro ver os comentários de vocês, ver as partilhas, os insights que vocês têm. Eu e a minha equipe sempre lemos todos eles e nós consideramos o que vocês escrevem para produzir conteúdos novos para vocês. E depois de tudo isso, eu quero lembrar você, nada tem mais força do que uma pessoa que ocupa o seu próprio lugar. E também deixo aqui para você o convite para me acompanhar lá no @AnaGarrett no Instagram. Lá também eu compartilho conteúdo diário sobre inteligência sistêmica aplicada à vida e aos negócios. Eu espero que esse conteúdo tenha contribuído para você dar mais um passo em direção à sua prosperidade e a gente se encontra no nosso próximo vídeo.